Opa! E aí, moçada, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Vamos lá então para nossa aula aí, né? Para nossa aula gravada da semana, né? Pessoal, hoje a gente vai falar de como resolver essas equações que a gente está vendo, tá? Essas equações que a gente está vendo são chamadas de equações do primeiro grau. A gente vai aprender a resolver algumas, tá? Vai ter uma equação do primeiro grau, vai ter um sinalzinho de igual e alguma coisa do outro lado. A gente vai tentar encontrar o valor do x para que aquilo fique verdadeiro. Pessoal, essa aula é muito importante para nós, tá? Então vou pedir para que você preste bastante atenção nessa aula aqui, pessoal. E assim, ó, não, fiquei na dúvida, não consegui entender. Volta essa aula, nem que precisar voltar 2, 3, 4, 5 vezes essa aula. Essa aula é a aula importante. Essa é que a gente vai usar daqui em diante, tá? Você vai estar lá no ensino médio, você vai usar essa aula que a gente vai aprender aqui hoje. Tá? Então é uma aula muito importante. Eu peço, inclusive, que você deixe, se você conseguir salvar essa aula, salva ela e deixa aí no seu computador, deixa guardado em algum lugar aí, que a gente vai usar demais as formas que a gente resolve uma equação do primeiro grau. Tá bom? Então presta bastante atenção, não entendeu? Volta, né? Já que essa aula é gravada, você pode assistir ela quantas vezes você quiser. Tá? Então bora lá, atenção total, né, moçada? O que é a equação do primeiro grau? Equação do primeiro grau, pessoal, é aquela equação que vai ter uma letra ali, vai ter uma incógnita. O que é incógnita? Incógnita é uma letra que eu quero descobrir o valor dela. Eu quero descobrir o valor dessa incógnita. Tá? É isso que eu quero descobrir. O valor, no nosso caso aqui, o valor do x. Quero descobrir quanto que vale o x em uma equação, para que aquilo fique verdadeiro. E o que é a equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau, pessoal, é aquela que a minha incógnita está elevada à primeira potência. Por isso que ele fala a equação do primeiro grau. Significa que o expoente que está em cima do nosso x aí, ou que está em cima da nossa incógnita, é o expoente 1. Então a gente fala, por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo aqui que eu dei, 3 vezes x mais 1 igual a 7. Isso é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque a incógnita aqui, que é o x, qual que é o expoente que está em cima do x? Qual que é o expoente que está em cima do x? O expoente 1. Aí você vai me falar, mas não está aparecendo nenhum expoente aí? Sempre que não tiver expoente nenhum aparecendo, o expoente é o 1. Olha esse segundo exemplo aqui. Eu vou lá aqui nessa incógnita minha. Qual que é o expoente que está aqui em cima dela? Aqui é o expoente 2. Aqui é o expoente 2. Então, essa aqui é uma equação do segundo grau. Essa é uma equação do segundo grau. Essa não é equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, pessoal, é aquela que a minha incógnita tenha no máximo um expoente 1. Aqui eu tenho expoente 2. Aí você vai falar assim, mas essa aqui é expoente 1. Esse aqui é expoente 1. Tudo bem que esse aqui é expoente 1. A gente vai olhar sempre para o maior expoente. O maior expoente que eu tenho aqui na minha incógnita é o expoente 2. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau. A gente vai estudar essa daqui, ó, equação do primeiro grau, que o expoente é 1. Olha essa daqui. Aqui eu tenho um x e dentro dele eu tenho uma raiz quadrada. Não pode, pessoal. Não pode ter raiz em cima do x, dentro do x. Né? O x teria que estar sozinho, que nem está aqui. Mas como tem essa raiz dentro ali, né? O x está dentro de uma raiz, a gente fala que isso aqui não é equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau ela tem que estar assim, sozinha, tá bom? Essa aqui também não é uma equação do primeiro grau, porque aqui eu tenho 5 elevado a x. 5 elevado ao x, tá? Não, eu quero o meu x aqui sozinho, tá? Desse jeitinho. Então, a gente vai dar atenção nessa aula para esses tipos de equações aqui. Eu tenho uma incógnita, esse x, o expoente dele é 1, eu vou ter um sinalzinho de igual, lá do outro lado eu vou ter alguma outra coisa. Eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir o valor do x. Eu quero descobrir a minha incógnita aí, tá?
Então, esse é o primeiro passo, é você saber o que é uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é aquela que tem uma incógnita que o expoente é 1. Tá bom? Então, olhem os exemplos aí de equação do primeiro grau. 3 vezes x mais 2 é igual a 29. Está aí um exemplo, né, de uma equação do primeiro grau. São essas equações que a gente vai aprender a resolver hoje, tá? Algumas, pessoal, você vai conseguir olhar e falar assim, professor, isso aqui eu já sei a resposta. De cara, sem fazer conta, só de olhar aqui eu já consigo ver, tá? Porque, né, se eu colocar no lugar do x aqui um valor tal, eu descubro quanto que dá isso. Tudo bem. Algumas outras você vai precisar fazer conta. Por exemplo, se eu falasse para você aqui, quanto que vale o x nessa equação do primeiro grau, para que isso aqui fique verdadeiro. Agora complicou. Agora complicou, né? Então, pessoal, é isso que a gente vai aprender hoje. A gente vai aprender a resolver. Algumas serão mais fáceis que nessa daqui, né? Aqui está falando que 3 vezes um número mais 2 tem que dar 29. Ou seja, que número que eu multiplico com 3 e somo 2 e dá 29. Tem que pensar em algum número, né? De repente aí você, de forma intuitiva, que a gente fala, a gente consegue resolver isso aí, testando alguns números. Mas não é isso que a gente quer hoje. Hoje a gente vai aprender a resolver mesmo, tá? Inclusive, essa daqui a gente vai resolver nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos pensar no seguinte, pessoal. Toda vez que eu tiver uma igualdade como essa daqui, ó, aqui eu tenho uma igualdade, isso aqui é um sinal de igual, né? Tá falando que tudo que tá aqui, ó, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Tudo que está nesse meu lado esquerdo é exatamente igual está do meu lado direito. É isso que está falando aí. O que é igualdade? O que esse sinal de igual me fala? Esse sinal de igual me fala que tudo que está à minha esquerda é exatamente igual a tudo que está à minha direita. Então, todos os valores que estão à esquerda, ele tem o mesmo valor do que está à minha direita. Isso que é igualdade. Você só pode colocar esse sinal de igual aqui se tudo que está à esquerda for exatamente a tudo que está à direita. Aí você vai falar assim, professor, mas aqui eu tenho 5x mais 2, lá eu tenho 3x mais 16, não são iguais. Eu estou falando que se eu colocar, eu vou ter que colocar um valor nesse x aí, para que tudo que der à minha esquerda dê o mesmo valor que está à minha direita. Tá bom? É isso que eu tenho que encontrar ali. Eu tenho que encontrar um número que eu coloco nesse lugar do x para que tudo que está à minha esquerda fique exatamente tudo igual está à minha direita. Tenha o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Isso daí surgiu, sabe da onde, pessoal? Isso surgiu exatamente disso aqui. Olha só que loucura. Essas igualdades, pessoal, elas começaram a ser pensadas em cima dessa balança. Não sei se você já viu essa balança aí. Isso aqui chama balança de prato. O que essa balança de prato me diz? Dá uma olhada nesse prato aqui e nesse prato aqui. Repara que eles estão em equilíbrio. Repara que eles estão em equilíbrio. Se não tivesse em equilíbrio esses dois pratos, pessoal, o que ia acontecer? O lado que fosse mais pesado ia descer e o lado que fosse mais leve ia subir. Ia ficar assim, ó, fora de equilíbrio. Então a gente fala que esse lado, se eles não tivessem em equilíbrio, a gente ia falar que esse lado é diferente do outro lado. Agora, se eles estiverem em equilíbrio da forma que estão aqui, eu posso falar que o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Eu posso falar que esse lado é igual a esse lado. Aí você vai me falar, mas professor, aqui tem 2 e aqui tem 4. Aqui eu só tenho 2, 2 e 2. Tudo bem, mas ele está falando que os pesos dos dois lados são iguais. Tem a mesma massa aí. Eles estão em equilíbrio. Então, pensando nisso, pessoal, nessa igualdade, ele está falando aqui que 2 mais 4 aqui é igual a 2 mais 2 mais 2. Olha só aqui. Ele está falando que 2 mais 4 desse lado é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2, porque ele está em equilíbrio. Então eu posso inclusive escrever essa igualdade, que 2 mais 4 é igual a 2 mais 2 mais 2. É a mesma coisa, já que eles estão em equilíbrio.
Então, a gente, portanto, que se você somar desse lado aqui, 2 mais 4, né, dá 6. E se somar 2 mais 2 mais 2, também dá 6, claro. Então, por isso que eles estão em equilíbrio. Porque a mesma massa que tem de um lado é a mesma massa que tem do outro lado. E é por isso que eu posso colocar esse sinal de igual aqui. Porque tudo que está de um lado é exatamente igual a tudo que está do outro. Esse 2 mais 4 é exatamente igual a 2 mais 2 mais 2. Deu para entender o que é esse sinal de igualdade, pessoal? Esse sinal de igualdade me garante que os dois lados são iguais. Tá bom? Olha uma outra coisa. E se eu fizesse o seguinte? Se eu arrancasse 2 desse lado e arrancasse 2 do outro lado. É isso que eu vou fazer. Dá uma olhada. Eu tenho isso aqui. Eu vou tirar um pezinho 2 desse lado e vou tirar um pezinho 2 do outro lado. Vou tirar 2 como se fosse 2 quilos de cada lado. Então, vou lá na minha balança, tiro 2 quilos do meu lado direito, tiro 2 quilos do meu lado esquerdo. O que você acha que vai acontecer? Vai continuar em equilíbrio ou não vai continuar em equilíbrio? Essa igualdade vai continuar ou não vai? É claro, né? Eu vou tirar 2 dos dois lados. Quanto que ficou desse lado se eu tirasse 2 desse lado? Ficou só esse peso aqui. Ficou só o 4. E lá do outro lado, quando eu tiro um pezinho de 2? Ficou isso aqui, ó. 2 com 2. 2 mais 2. Então, pessoal, o que está me garantindo? Por que eu estou te mostrando isso? Primeiro que essa igualdade surgiu dessa balança de pratos. Segundo, que se tudo que eu fizer de um lado, se eu fizer exatamente igual do outro lado, essas balanças vão continuar em equilíbrio. Então, olha só, se eu tirar 2 quilos desse lado e eu também tirar 2 do outro lado, tirei a mesma quantidade. As balanças continuarão em equilíbrio. Então, eu posso tirar quanto eu quiser de um lado, desde que eu tire a mesma quantidade do outro. Então, se eu viesse aqui nessa conta e tirasse 2 de cada lado, olha só, eu peguei essa conta que estava aqui e tirei 2 de um lado, tirei 2 de um lado. Tá? Tinha 6 aqui, ó, tirei 2 de um lado, tirei 2 de um lado. Repara que vai ficar igual, claro. Desse lado vai continuar com 4 e o outro lado vai ficar com 4 também. A igualdade foi mantida. O que isso está me falando, pessoal? Que tudo que eu quiser fazer de um lado, de uma igualdade, se eu fizer exatamente a mesma coisa no outro prato, as igualdades vão se manter. É como se você pensasse nisso aqui como se fosse um prato mesmo de balança, que tem o 2 mais 4, no outro prato de balança tem 2 mais 2 mais 2. Ele está me falando o quê? Que tudo que eu fizer de um lado, se eu fizer exatamente a mesma coisa do outro lado, as igualdades vão se manter. Ou seja, essa balança vai continuar em equilíbrio. Tá? E é essa teoria que a gente vai usar para resolver a equação do primeiro grau. Olha que doideira. Olha só, e se eu quisesse somar isso aqui? E se eu quisesse pegar esse prato aqui, pessoal, e aumentar, sei lá, 10 quilos, 8 quilos, 6 quilos de cada lado. Se eu colocar um peso de 10 quilos aqui, colocar um peso de 10 quilos aqui, dos dois lados, coloco 10 desse lado, coloco 10 desse lado. Você acha que isso aí vai mudar? Você acha que essa igualdade vai permanecer ou não vai? Você acha que vai continuar em equilíbrio essa balança ou não vai? Claro que vai. Se eu fizer a mesma coisa num prato e eu fizer a mesma coisa no outro, opa, tranquilo, eu estou equilibrando elas. Desde que tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Olha só, eu vou aumentar 10 desse lado agora. Aumentei 10 quilos desse lado esquerdo. E fui lá no meu lado direito e aumentei 10 também. Você acha que vai mudar alguma coisa? Vão continuar em equilíbrio essa igualdade aí. Esse prato esquerdo vai continuar igual ao meu prato direito. Significa que se eu somar, já que eu tinha 4 lá e 4 aqui, né? Eu tinha 4 aqui e eu tinha 2 mais 2 aqui, não tinha? Se eu somar 10 desse lado, somar 10 do outro lado, olha o que aconteceu. Desse lado ficou 4 mais 10, que está aqui. Desse lado ficou 2 mais 2 mais 10. 2 mais 2 mais 10. O que aconteceu? Ficou 14 quilos de um lado, 14 quilos do outro. Mudou alguma coisa? A igualdade foi mantida.
Então, ó, vai pensando aí, pessoal. Primeiro aqui eu tinha tirado lá, tirei de um lado, tirei do outro. Os pesos permaneceram em equilíbrio. Somei 10 de um lado, somei 10 do outro. Permaneceu em equilíbrio a minha igualdade. Então a gente tem que pensar nesse sinal de igualdade aqui, pessoal, como algo que está em equilíbrio. Toda vez aqui para frente que você vê o sinal de igual, você vê um sinal de igual, ali naquele sinal de igual está falando que o meu lado esquerdo, ou seja, meu prato esquerdo, está igual ao meu prato direito. Tem os mesmos pesos. Então, sabendo disso, eu posso fazer o que eu quiser nessa igualdade. Eu posso somar dos dois lados qualquer valor, eu posso subtrair dos dois lados qualquer valor. A gente vai ver que a gente pode, inclusive, multiplicar dos dois lados qualquer valor ou dividir qualquer valor dos dois lados. Desde que tudo que eu fizer de um lado, eu vou ter que fazer do outro lado no meu prato. Tudo que eu fizer nesse prato, eu tenho que fazer nesse prato. Senão vai dar desequilíbrio aí. Então guarda bem isso. Tudo que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro. Se eu tenho uma igualdade, eu posso mexer o que eu quiser nessa igualdade. Posso mexer à vontade nela. Desde que tudo que eu fizer no meu lado esquerdo, eu tenho que fazer no meu lado direito. Guarda bem isso. Tá? Então, o que está falando aqui, ó, somar ou subtrair em ambos os membros de uma equação um mesmo valor, obtemos uma outra fração equivalente à equação dada. O que ele está me falando aí? Que eu posso somar ou subtrair qualquer um dos lados da equação que não vai mudar nada. Eu vou encontrar uma outra fração que são iguais, são equivalentes. Tá? Vamos ver alguns exemplos, vamos fazer uso dessa teoria, pessoal. Você entendeu que tudo que eu quiser fazer de um lado, se eu fizer do outro, não muda nada? A fração continua igual? Então, olha só, se eu tenho um lado que mede A, se eu tenho um lado que mede B, tá? Se eu tenho esse sinal de igualdade, está falando que tudo que está desse lado é igual a tudo que está do outro lado. Vê se você vai conseguir entender isso aqui de forma abstrata. Está falando que se esse lado é igual ao outro lado, eu estou em equilíbrio, o A está em equilíbrio com B. Tem os mesmos pesos ali. Então, se eu quiser agora somar um valor desse lado e somar um valor desse lado, eu vou somar C de um lado, vou somar C do outro. O que eu fiz desse lado? Aumentei uma quantidade. O que eu fiz do outro lado? Aumentei essa mesma quantidade. Vai mudar? Você acha que vai mudar alguma coisa? Vai continuar em equilíbrio, pessoal. Desde que tudo que você faça desse lado, você faça desse mesmo lado. O mesmo valor que você somou com o A, você somou com o B lá do outro lado. Significa que eles vão continuar em equilíbrio. Professor, e se eu quiser tirar? Pode tirar também. E se eu tirar C desse lado e C do outro lado? Eles vão continuar em equilíbrio. É isso que está me garantindo essa teoria. Que tudo que eu quiser fazer de um lado, se eu fizer do outro, show de bola. Não muda nada. É um prato de balança. A gente está falando que igualdade é um prato de balança. Você tem que continuar. Você pegou esses pratos em equilíbrio. É como se eu te desse uma balança que está em equilíbrio. Você pode fazer o que você quiser com ela dos dois lados, nos dois pratos. Desde que tudo que você fizer de um lado, você vai ter que fazer do outro. Entendeu isso, pessoal? Guarda bem isso. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Agora dá uma olhada nessa equação. Pessoal, é claro, essa é uma equação simples de resolver. Daria até para você fazer de cabeça. Só que a gente vai começar dessas mais simples mesmo para usar esse método aqui. Eu quero que você use esse método para resolver isso aqui. Como que você vai fazer? Pessoal, ó, guarda bem as coisas que eu estou te falando aqui. Quando a gente tem uma equação do primeiro grau, a nossa intenção é sempre deixar o x sozinho. Porque o que eu quero aqui? Eu quero resolver isso aqui, eu quero encontrar o valor do x. Eu quero encontrar o valor dessa incógnita chamada x.
Como que eu vou descobrir? Eu vou deixar o meu X sozinho. Imagina que isso aqui seja um prato de balança e aqui seja outro prato da balança. Tem um sinal de igual, isso aqui está em equilíbrio. Está falando que nesse prato da balança tem um número somado com 25. No outro prato da balança eu tenho 61. Eu quero descobrir quem é esse número. Então vou repetir. Nesse meu lado esquerdo é como se fosse um prato da balança. Nesse meu lado direito é como se fosse o outro prato da balança. Por isso que tem esse sinal de igualdade. Está falando que eles estão em equilíbrio. Eu quero descobrir o valor desse número. Está falando que desse lado eu tenho um número somado com 25. Do outro lado eu tenho 61. Como se fosse 61 quilos. Desse lado eu tenho um número somado com 25. Do outro lado eu tenho 61. Quero descobrir quem é esse número aqui. Que eu somo com 25 e dá 61. Eu vou usar esse método que ele me ensinou aqui atrás, que eu posso somar ou subtrair de qualquer lado. Já que a minha intenção é descobrir o valor do x, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse x sozinho. Eu vou deixar esse x aí sozinho. Como? Tirando 25 dos dois lados. Mas por que tirando 25 dos dois lados? Você consegue perceber, pessoal, que se eu tirar esse 25 desse prato da balança aqui, eu deixei o x sozinho? Eu quero descobrir o valor do x. Se eu tirar 25 desse prato da balança, eu deixo o x sozinho. Mas, você lembra que tudo que eu tenho que fazer de um lado, eu tenho que fazer do outro? Eu posso tirar 25 desse lado aqui da balança. Posso, já que falou que eu posso fazer qualquer coisa. Desde que, lembra? Desde que tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, se nesse prato da balança eu tenho x mais 25 e quero deixar o x sozinho, eu vou tirar esse 25 daí. Eu vou tirar esse 25 daí. Só que se eu tirar o 25 desse lado, o que eu tenho que fazer do outro lado? Tirar 25 também. Tudo que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro, pessoal. Tudo que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro. Então, ó, se eu tenho mais 25 desse lado e quero sumir com esse mais 25, eu vou tirar 25. Tirando 25 aqui, isso aqui fica zero. Ó. Então, eu vou tirar 25 desse lado e vou tirar 25 do outro lado. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou tirar desse lado aqui 25. Do outro lado, eu obrigatoriamente tenho que tirar quanto? Tirar 25. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Tirei 25 de um lado, tirei 25 do outro. Repara que agora aqui desse lado, quando eu tiro 25, é claro que esse 25 com menos 25 aqui sumiu, né? Tirei 25, isso aqui foi pro vinagre. Só falta resolver esse lado. Esse lado está escrito agora 61 e eu tenho que tirar 25 desse lado também. Tirei 25 dos dois lados. Tirei 25 dos dois lados. Quando eu tirei 25 desse lado aqui, só sobrou o que aqui para mim? Só sobrou o x. E desse lado? Desse lado eu tenho que fazer essa conta. Agora eu tenho que pegar esse 61 e tirar 25 dele. Pego o 61 e tiro 25. E se eu fizer 61 menos 25, pessoal, dá 36 aqui. 61 menos 25 deu 36. Desse lado, então, ficou o x mais 0, que é 25 mais 25 aqui. Né? Sobrou nada, só sobrou o x. Então, quanto que vale o x? Ah, o x vale 36. Descobri o valor do x. É claro, né, pessoal, que se você vir aqui no lugar do x e colocar o número 36, vai ficar 36 mais 25. E 36 mais 25 era o 61 aqui. Descobri quem é o x. O x é 36, que eu tenho que colocar o 36 ali no lugar do x para que aquilo fique em equilíbrio. Essa balança só vai estar em equilíbrio se o x valeu 36 mesmo. Então, de novo, como que eu resolvi mesmo, pessoal? Eu pensei, bom, se tem esse sinal de igualdade, significa que esse meu prato esquerdo é exatamente o meu prato direito. Eles estão em equilíbrio. Logo, qualquer coisa que eu faça de um lado, se eu fizer do outro, não muda nada. Então, o que eu posso fazer? Tirar 25 dos dois lados. Tirar 25 dos dois lados. Vou tirar 25 dos dois lados.
Se eu tirar 25 desse lado, só vai sobrar o x. Se eu tirar 25 desse lado, só vai sobrar o 36. Então, quanto que vale o x? O x vale 36. Esse 36 aqui que a gente encontrou, pessoal, guarda bem isso, ó. A gente chama de raiz da equação. Então, o que é a raiz da equação? É o valor que eu coloco lá no lugar do x para que isso se torne verdadeiro. O que é a raiz? É o valor que eu coloco lá no lugar do x para que aquilo fique verdadeiro. Tá bom? Como que a gente dá a resposta disso aí? A gente vai escrever S igual a 36. O que é esse S aqui? S significa solução. Então, a solução dessa equação do primeiro grau é igual a 36. E esse 36 a gente chama de raiz da equação. Tá bom? Entendeu como é que eu resolvi? Se eu quisesse fazer meio que um pouco mais rápido isso aí, dá para fazer, professor? Dá. Dá para fazer. Tá? A gente vai acostumar a fazer um pouquinho mais rápido. Eu não preciso fazer menos 25 aqui. O que eu tenho que saber, pessoal, é que eu tenho que tirar 25 dos dois lados, é ou não é? Eu não tenho que tirar 25 dos dois lados aí? Se eu tenho que tirar 25 dos dois lados, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu já sei que quando eu tirar 25 daqui, só vai ficar o x desse lado. Basta eu tirar 25 lá do outro lado, tá? Eu posso já ir fazendo meio que direto. Tá? Se eu sei que eu vou tirar 25 desse lado, basta eu já colocar o menos 25 lá do outro lado. E aí é só resolver 61 menos 25, 36. Dá para fazer assim meio que mais automático com o tempo, tá? Você vai perceber que com o tempo você vai fazer um pouco mais rápido, tá, pessoal? Qual que é a solução? A solução é 36. Ah, eu quero tirar a prova real. Quero tirar a prova real. Como que eu tiro a prova real? Eu vou lá no lugar do x e coloco o 36 para ver se realmente está legal. Ah, coloquei o 36, deu 61 desse lado, 61 do outro lado, igualdade verdadeira. Dá para a gente tirar essa prova real também, tá, pessoal? É como se fosse a provinha real. Tem que fazer a prova real, professor? Não, mas é bom. Não, mas é bom você dar uma conferida, né? É igual quando você faz uma conta lá de soma, né, de subtração, às vezes é bom você tirar uma prova real, né? Vamos fazer outro exemplo, tá, pessoal? Bom, já que tudo que eu posso fazer de um lado eu posso fazer do outro, será que eu posso também multiplicar os dois lados por um mesmo número? Será que eu posso dividir os dois lados por um mesmo número? É isso que a gente vai ver agora. Eu posso também. Dá uma olhada, se eu tenho aqui uma igualdade, o que essa igualdade está me garantindo? Que tudo que está à minha esquerda é exatamente a tudo que está à minha direita. Pratos de balança. Pratos de balança significa que tudo que eu fizer desse lado, se eu fizer do outro lado, ok, posso fazer. Então eu posso dividir os dois lados por 2 se eu quiser? Pode. Você pega, coloca metade do que está ali, metade do que está lá, vão ficar em equilíbrio. Se eu quiser multiplicar por 3 os dois lados, eu posso triplicar tudo que está nesse prato, desde que eu triplique tudo que está no outro prato. Então, isso é muito importante para nós, tá, pessoal? Então, se eu tenho A igual a B, aí se eu quiser multiplicar por C dos dois lados, C é um número qualquer, tá, pessoal? Imagina que eu tenho uma balança e equilíbrio. Eu multiplico por um número de um lado e um número do outro. Posso? Pode sim. Não vai mudar nada? Não vai mudar nada. Mas você vai encontrar uma igualdade equivalente aí. E se eu quisesse dividir os dois lados? Posso? Pode. Olha lá. Pego A igual a B. Divido por C dos dois lados. O que é esse C? É um valor qualquer. Eu posso dividir por quanto eu quiser dos dois lados, que não muda nada. Então, olha só. Eu posso somar ou subtrair dos dois lados. Eu posso dividir ou multiplicar dos dois lados, qualquer igualdade que vai continuar a mesma igualdade, elas não vão mudar, os valores não vão mudar, assim, não é que o valor não vai mudar, elas vão continuar em equilíbrio. Sinal de igualdade significa equilíbrio. Eu continuo com essa minha balança em equilíbrio. Tá legal? Então, olha só, um exemplo. Imagina que de um lado eu tenho 3, do outro lado eu tenho 3 na balança. Tem um peso 3, um peso 3. Ah, e se eu quisesse multiplicar por 7 dos dois lados?
Vou multiplicar por 7 de um lado, vou multiplicar por 7 de um lado. Vai mudar, pessoal? Vai continuar em equilíbrio ou não vai? Claro que vai, porque se eu pegar aqui 3 vezes 7 dá 21 desse lado. E 3 vezes 7 do outro também vai dar 21. Então eu multipliquei os dois lados por 7. O que vai acontecer? Vai continuar essa igualdade valendo. Não muda nada. Eu posso fazer isso à vontade. Então eu posso somar dos dois lados, eu posso subtrair dos dois lados, eu posso dividir dos dois lados, eu posso multiplicar dos dois lados, que a igualdade vai permanecer. Olha esse daqui, imagina que eu tenha 12 dos dois lados e queira dividir os dois lados por algum número. Posso? Pode. Vou dividir por 4 então. Tá, vou dividir por 4 dos dois lados. Pode? Pode. Por quê? Se eu pegar esse lado e dividir por 4, o outro lado também dividir por 4, é claro que vai dar 3 dos dois lados, né, moçada? Então eu posso fazer isso. Né? Eu tenho dois pratos em equilíbrio. Se eu fizer uma coisa de um lado e fizer exatamente a mesma coisa do outro lado, não muda nada. Não vai mudar nada, tá bom? Então, e se eu tivesse assim agora, vamos para as nossas equações, né? Vamos pensar em como que eu posso usar isso. Como que eu posso usar isso? Aqui, pessoal, imagina que eu tenho lá um número dividido por 8 que dá 13. Ah, você vai falar assim, mas essa aqui eu consigo fazer de cabeça. Tudo bem, a gente está mostrando as mais simples para depois a gente, né, ir andar um pouco mais. Imagina ali que eu tenho um número dividido por 8 que dá 13. Você lembra que quando eu tinha lá atrás, pessoal, um número somando 25, o que eu fiz? Eu tirei 25 dos dois lados. Se ele estava somando, eu usei a operação inversa da soma. Qual que era a operação inversa da soma lá? Não estava mais 25? O que eu fiz? Fiz menos 25 dos dois lados. Eu usei uma operação inversa da soma lá. Agora aqui está sendo dividido esse número. Se eu pensar na operação inversa da divisão, qual que é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Se eu multiplicar, aqui como está dividindo por 8, e se eu agora multiplicar por 8 dos dois lados, eu posso, professor? Pode. Por que eu vou multiplicar os dois lados por 8 aí, você acha? Se eu multiplicar por 8 esse lado aqui, pessoal, desse lado vai ficar 8 vezes x dividido por 8. 8 vezes x dividido por 8. E quanto que é 8 vezes x dividido por 8? É x. É como se você cortasse 8 em cima e 8 embaixo. Aí do outro lado, o que eu tenho que fazer? Se eu multiplicar esse lado por 8, do outro lado também tem que multiplicar por 8. Dá para entender? Se aqui está dividindo, pessoal, o x, eu vou multiplicar, eu vou usar a operação inversa, junto com o número que está com o x. Se tivesse x dividido por 3, igual ao número lá, eu ia multiplicar os dois lados por quanto? Por 3. Se tivesse x dividido por 10, e lá tem um outro número, o que eu ia multiplicar os dois lados? Por 10. Se tivesse x dividido por 7, eu ia multiplicar os dois lados por 7. Aí, como eu tenho x dividido por 8, eu vou multiplicar os dois lados por 8. Eu vou multiplicar os dois lados por 8. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou multiplicar por 8 desse lado e vou multiplicar por 8 do outro lado. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, eu vou multiplicar esse lado por 8, porque vai ficar 8 vezes x dividido por 8. E 8 vezes x dividido por 8, eu posso cortar o 8 em cima e o 8 embaixo, só vai sobrar o x. Então, desse lado, o que eu queria, pessoal, quando eu tenho uma equação do primeiro grau? É deixar um x sozinho. Para deixar esse x sozinho, eu tenho que eliminar esse 8. E para eliminar esse 8, já que ele está dividindo, eu vou multiplicar por 8. É essa técnica que a gente vai usar, da operação inversa. Se ele estivesse somando o x ali, eu ia subtrair dos dois lados. Se ele estivesse subtraindo o x, tivesse x menos 3 igual a 10. Como que eu resolvo isso? X menos 3 igual a 10. Eu ia fazer o que com o menos 3? Eu ia somar 3 dos dois lados agora.
Por quê? Porque a operação inversa da subtração é a soma. Qual que é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Por isso que eu estou multiplicando os dois lados. Lá atrás, quando eu estava somando 25, eu usei a operação inversa do mais 25. Qual que é a operação inversa do mais? É o menos. Então eu pego e faço menos 25 dos dois lados. Agora, se está multiplicando, eu vou dividir. Aí, se estivesse multiplicando 2 vezes x igual a algum número, o que eu ia fazer dos dois lados? Quando eu estiver multiplicando, eu divido os dois lados. Eu sempre vou pensar na minha operação inversa, pessoal. Eu sempre vou pensar na minha operação inversa. Então, se eu tenho aqui um número dividindo o x, eu sei que a operação inversa da divisão é a multiplicação, eu multiplico pelo número que está dividindo o x. Se aqui está x dividido por 8, o que eu faço dos dois lados? Eu multiplico por 8 dos dois lados. Eu vou multiplicar por 8 dos dois lados. Fazendo isso, esse 8 com 8 quartas, só sobrou desse lado o x. Aí lá do outro lado, professor. Lá do outro lado eu tinha o 13. Então eu tenho que multiplicar por 8 do outro lado também. E 13 vezes 8 dá 104. Esse 104, pessoal, a gente chama de raiz da equação. E a solução é igual a 104. É assim que a gente vai dar a resposta. Será que está certa essa conta que você fez aí? Você pode me perguntar, né? Será que está certa? O que estava escrito lá em cima na primeira linha? Um número dividido por 8 tem que dar 13. Um número dividido por 8 tem que dar 13. Esse traço de fração significa divisão. Está escrito um número dividido por 8 tem que dar 13. Que número é esse? É isso que está te perguntando. Então, o número que a gente encontrou é 104. Vai lá e coloca o 104 no lugar do x para ver se isso é verdadeiro ou é falso. Faz 104 aí na sua calculadora dividido por 8. Faz 104 dividido por 8. Dá 13. Dá 13. Então, a gente conseguiu achar a solução disso aí. Tá? Tá legal, pessoal? A gente pode até fazer isso aqui de forma automática também. Se eu tenho lá x dividido por 8 igual a 13 e quero fazer isso aqui um pouco mais rápido, eu já sei que esse 8 está dividindo, o que eu vou fazer? Multiplico os dois lados por 8. Está aqui, multipliquei os dois lados por 8. Eu já sei que aqui vai dar só o x, quando eu multiplicar por 8 dos dois lados. Porque aqui o 8 com o 8 em cima vai cortar, só vai sobrar o x. E do outro lado ficou 13 vezes 8. E 13 vezes 8, 104. Se você quiser fazer de forma automática, que a gente fala, pode fazer, usando a operação inversa da divisão, é a multiplicação. Aí você multiplica os dois lados por 8. Sabendo que de um lado você vai cortar 8 em cima, 8 embaixo, só sobra o x, e do outro lado ficou 13 vezes 8. Você lembra quando a gente começou a resolver regra de 3? E sobrava o x com algum número lá? Se sobrava 2 vezes x e lá tinha um outro número, o que eu fazia dos dois lados? Dividia pelo número que está com o x. É a operação inversa, pessoal. Lá estava escrito 2 vezes x, a gente dividia. Se estivesse dividindo o x, a gente multiplicava os dois lados. É sempre a operação inversa, tá? Então, de novo, se eu tenho aqui um número dividindo o x, se está dividindo, o que eu tenho que fazer? A operação inversa. Qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Então, eu multiplico os dois lados pelo número que está com o x. Tá bom? Deu para entender isso? Se a gente quiser verificar, tá aí, fez a verificação. Ah, professor, e agora? Aqui está escrito 6 vezes x igual a 72. Aqui está escrito 6 vezes x é igual a 72. Quanto que vale o x? Aí você vai falar, isso aqui eu sei de cabeça. Tudo bem, a gente está usando aqui as técnicas para aprender só. Depois a gente vai pegar a equação mais difícil, hein? Então está escrito 6 vezes x é igual a 72. 6 vezes x é igual a 72. O que você acha que eu tenho que fazer dos dois lados agora? Se está escrito 6 vezes x e eu quero a operação inversa, agora eu quero a operação inversa da multiplicação. Para deixar o x sozinho, eu vou usar a operação inversa da multiplicação. Então, o que eu posso fazer dos dois lados? Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro.
E se eu dividisse os dois lados por 6 aí, coleguinha? Se eu dividir os dois lados por 6 agora, o que você acha que vai acontecer? Esse 6, quando eu dividir aqui, ó, corta em cima, corta embaixo, só sobrou o x. É isso que eu quero. Pronto. E do outro lado? Do outro lado eu vou ter que pegar o 72 e dividir por 6 também. Tudo que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro lado. Olha só. Então eu vou dividir 6 desse lado, vou dividir 6 do outro lado. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então estou dividindo 6 desse lado, estou dividindo 6 desse lado. Quando eu dividir esse lado por 6, corta. Só sobrou o x. E do outro lado? Do outro lado está escrito 72 dividido por 6. Só que 72 dividido por 6 dá para fazer aí, né? Dá 12, né, pessoal? Então, quanto que vale o x? O x vale 12, professor. Claro que se eu colocar 6 vezes 12 aqui, realmente vai dar o 72. Esse 12 que a gente achou chama a raiz da equação. E como que eu escrevo a solução? S igual a 12. Se eu quisesse se eu quisesse fazer de forma automática isso aí, professor, um pouco mais rápido, dá? Dá. Como? Aqui não está escrito 6 vezes x. Eu vou fazer, se está multiplicando, eu vou usar a operação inversa lá do outro lado. Se está multiplicando, eu vou dividir dos dois lados por 6. Eu sei que quando eu dividir esse lado aqui por 6, esse 6 aqui vai ser cortado. Então, já posso fazer direto. Já sei que aqui vai cortar, só vai sobrar o x. E do outro lado? Do outro lado vai sobrar 72 dividido por 6. Tá vendo? Dá para fazer de forma um pouco mais rápida, se você quiser. Tá? Porque eu já sei que vai ser cortado desse lado. Então, eu já posso só deixar o x aqui. Do outro lado, eu pego e divido por 6. E resolvo dar o 12 que a gente achou ali atrás. Tá? É uma forma alternativa aí de você fazer um pouco mais rápido. Tá? Qual que você deve fazer? Aquela que você se sente mais à vontade. Aquela que você tem mais segurança para fazer. Tá? Aquela que você vai falar, não, desse jeito aqui, eu sei que não vai dar erro. Tá bom? Faça aquela que você se sente mais à vontade, lembrando dos pratos. Tudo que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro. Faço o que eu quiser, desde que eu faça dos dois lados. E agora, vamos resolver essa aí, pessoal? Vamos tentar resolver essa? Né? Olha só, eu tenho 3 vezes x mais 2 é igual a 29. Lembra que eu quero, pessoal, a nossa estratégia, sempre que você tiver uma equação do primeiro grau, pensa o seguinte, eu vou deixar x para um lado, eu vou deixar número para o outro. Eu vou deixar x para um lado, eu vou deixar número para o outro. Se eu quero deixar o x só nesse prato da balança, o que está me atrapalhando aqui? Primeira coisa que está me atrapalhando é esse mais 2 aqui. Vou tirar ele daqui. Vou tirar esse mais 2 daqui. Como que eu tiro esse mais 2? Fazendo a operação inversa. Aqui está somando. Qual que é a operação inversa da soma? É a subtração. Então, o que eu vou fazer dos dois lados? Vou tirar 2 dos dois lados. Tudo que eu fizer de um lado, se eu fizer do outro, não muda nada. Então, primeiro eu vou eliminar esse mais 2. Como? Fazendo a operação inversa do mais 2, fazendo a operação inversa da soma. A operação inversa da soma é a subtração. Aí você me pergunta, professor, e se fosse menos 2 aqui? Fosse 3x menos 2. O que eu tinha que fazer para eliminar o menos 2? A operação inversa da subtração. Aí eu ia somar 2 dos dois lados. Como tem mais 2 e eu quero eliminar o mais 2, o que eu faço para eliminar mais 2? Subtraio 2. Só que tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar 2 dos dois lados. Eu sei que se eu tirar 2 desse lado aqui, eu vou cancelar aquele 2. Tá? Então tirei 2 desse lado, fui lá do outro lado e fiz o quê? Tirei 2. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Tirei 2 de um lado, tirei 2 do outro. Se eu tirar 2 desse lado, pessoal, aqui ó, vai dar 27. Então já vamos deixar aqui. Ó. Quem que sobrou desse lado aqui, do meu lado esquerdo? Só sobrou 3x. Quem vai sobrar do outro lado? 27. Porque 29 menos 2 dá 27. Então sobrou 27 do outro lado.
E agora? Como é que eu faço para deixar um x sozinho? Está escrito 3 vezes x é igual a 27. 3 vezes x é igual a 27. Se está multiplicando 3 pelo x, eu vou usar a operação inversa da multiplicação. Qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, o que eu vou fazer dos dois lados da balança? Se está multiplicando, eu vou usar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, eu vou dividir os dois lados. Por quanto? Por quanto? Pelo valor que está com x. Pelo valor que está com x, que é assim que eu vou eliminar esse valor. Quem que está com o x? É o 3. Então, eu vou dividir os dois lados por 3. Porque quando eu dividir esse lado aqui por 3, pessoal, corta em cima, corta embaixo, só sobra o x. É isso que eu quero, deixar o x sozinho. Mas se eu dividir por 3 esse lado, o outro lado eu tenho que fazer o quê? Dividir por 3. E quanto que é 27 dividido por 3? 9. Tá aí. Aí, eu fiz até direto. Dividir os dois lados por 3. Difícil? Qual que é a solução disso aí? Solução igual a 9. Tá? Então, a gente pode colocar até S igual a 9. Se eu quisesse usar aquela operação inversa que a gente faz de forma mais rápida, dá, professor? Dá. Eu já sei que aqui é a mesma equação, tá, pessoal? É a mesma equação. 3x mais 2 igual a 29. Vou fazer aqui um pouco mais rápido. Eu já sei que eu vou tirar 2 desse lado, então eu vou tirar 2 do outro lado também. Eu já sei que eu vou tirar 2 desse lado, isso aqui zerou. Eu preciso colocar mais 2 menos 2? Se você quiser fazer direto, você pode. Então eu já sei que só vai sobrar 3x desse lado. E do outro lado? Do outro lado sobrou 29 menos 2. Se eu quisesse até fazer direto esse 29 menos 2 igual a 27, eu poderia também. E agora? Agora eu já sei que está multiplicando aqui, eu vou dividir os dois lados. Por quanto? Por 3. Desse lado aqui, quando eu dividir por 3, eu corto em cima, corto embaixo, só sobrou o x. E do outro lado, 29 dividido por 3, 27 dividido por 3 dá 9. Né? Posso fazer direto, inclusive, tá? Posso até fazer direto. Vai da sua habilidade aí na hora de resolver, tá, pessoal? Você pode, inclusive, pular alguns passos. Eu aconselho você fazer com calma. Vai tirando de um lado, vai tirando do outro, divide de um lado, divide do outro. Vai fazendo com calma, como se fosse um prato de balança mesmo. Né? Imagina aqui esse prato de balança que eu tenho aqui de um lado, 3 vezes um número mais 2. Eu posso tirar esse 2 desse lado da balança. Desde que eu tire 2 do outro lado, então eu posso tirar. Tirei 2 dos dois lados. Né? Eu vou fazendo com passinho a passinho, tá bom? Verificação. Se a gente achou que o x vale 9, se eu quiser tirar a prova real, eu posso. Coloca aqui no lugar do x o número 9. Vai ficar 3 vezes 9, que dá 27. 27 mais 2, 29. Pronto. Tá? Então funcionou. Funcionou. Legal? Professor, agora eu quero ver, né? Lembra dessa equação que a gente deu lá no comecinho da aula? Vamos resolver ela, pessoal? Vamos resolver ela? Bom, a gente vai usar uma estratégia aqui, pessoal, não só para essa, mas para todas as equações que a gente tiver do primeiro grau, a gente vai deixar x para um lado, número para o outro. X para um lado, número para o outro. Então, eu quero deixar o x sozinho do meu lado esquerdo. Do meu lado direito, eu só quero números. E aí eu vou olhar quem é que está me atrapalhando aí. E desse lado esquerdo, eu quero deixar somente o x. Desse lado direito, eu quero deixar somente números. É desse jeito que a gente vai resolver. É essa estratégia. Isolar o x. O que é isolar o x? É deixar ele sozinho. Se eu conseguir deixar o x sozinho, eu resolvi a solução, eu resolvi a equação. Então, vamos fazer isso, pessoal. Bom, vamos pensar primeiro nesse lado aqui. Se eu quero deixar somente o x desse lado, esse mais 2 aqui não deveria estar aqui. Está me atrapalhando. Eu quero deixar só o x aí. O que eu posso fazer para eliminar esse mais 2? Eu posso tirar esse 2 daí. Beleza, posso tirar. Já que eu posso fazer isso aí, eu posso tirar. Só que se eu tirar 2 desse lado, o que eu tenho que fazer do outro lado? Tirar 2 também.
Então, eu vou tirar 2 desse lado e vou tirar 2 desse lado também. Vou tirar 2 dos dois lados. Então, vamos tirar 2 dos dois lados aí? Tirei 2 desse meu lado aqui. Tirei 2 lá do meu lado de lá. Professor, posso fazer isso de forma automática? Pode, tá? Eu estou fazendo passito a passito aqui, tá? Então, tirei 2 desse lado, tirei 2 do outro lado. Quando eu tirar 2 desse lado, esse 2 mais 2, foi pro vinagre. Cortei 2 com 2 aqui. Quem vai sobrar aqui? Só vai sobrar o 5x. Só vai sobrar o 5x desse lado. Quem vai sobrar lá do outro lado agora? Bom, aqui, pessoal, eu só posso juntar número com número, tá? Aqui eu não posso juntar com esse 3x. Só posso juntar aqui letras com letras, números com números, lembra disso? Então, eu vou fazer 16 menos 2 aqui, que vai dar 14. Então, desse lado só vai sobrar o 5x, desse lado vai sobrar 3x mais 14. Olha lá. Juntei o 16 com menos 2. 16 com menos 2, 14. Foi só isso que eu fiz, tá? Então, eu eliminei aqui, e aqui eu juntei o 16 com o 2, que deu 14. Qual era a nossa estratégia antes de começar essa conta? Deixar x para um lado, deixar número para o outro. Esse cara está do lado certo aqui? Está do lado errado. Desse lado só quero deixar números. Eu vou ter que tirar esse 3x daí. Eu vou ter que eliminar 3x daí. Então, imagina que num prato eu tenho 5 bolinhas. Essas 5 bolinhas valem x. Né? Tá aqui, 5 bolinhas de x. Do outro lado eu tenho 3 bolinhas de x mais 14. Eu não posso tirar esse 3x daqui? Posso. Desde que eu também tire do outro lado. Eu posso tirar esse 3x daqui? Posso, desde que eu também tire 3x do outro lado. É isso que eu vou fazer. Vou tirar 3x dos dois lados, pessoal. Vou tirar 3x dos dois lados. Então, vou tirar 3x desse lado e vou tirar 3x do outro lado. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Para eliminar esse 3x, claro. Eu tirei 3x daqui para esse 3x sumir. Porque quando ficar 3x com menos 3x, vai dar 0. Fazendo isso, quem você acha que vai sobrar do outro lado? Só o 14. Legal. E desse lado esquerdo aqui? Cuidado, hein? Já que eu tenho que tirar 3x desse 5x, quanto que fica 5x com menos 3x? 5x menos 3x. 5 menos 3, 2. Então, vai dar 2x. Então, desse lado vai sobrar 2x e do outro lado vai só sobrar o 14. Olha lá. Opa! Aí você fala, nossa, que alívio, né? Agora sim eu já sei resolver. Né? Agora tem um número aqui multiplicado por 2 que dá 14. Dá para fazer até de cabeça, né? Que número que eu multiplico por 2 que dá 14? Ah, é o 7. Então, a resposta aí é 7. Mas, se você quiser resolver aí, você pode também fazer o quê? Está escrito 2 vezes x é igual a 14. 2 vezes x é igual a 14. Você pode falar assim, eu vou usar a operação inversa aí. Se está multiplicando, eu vou dividir os dois lados por 2. Ótimo. Divide esse lado por 2. Divide esse lado por 2. Aqui esse 2 em cima com 2 embaixo cortou. Só vai sobrar o x. E lá do outro lado, 14 dividido por 2 dá 7. Tá? Então, ficaria desse jeito. Ó. Corta em cima, corta embaixo, só vai sobrar o x. E lá, 14 dividido por 2 vai dar 7. Solução. Solução igual a 7. Tem como fazer mais rápido, professor? Bom, vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido, tá? Então, não deu para entender aí? Se não deu, volta um pouquinho, tá, pessoal? Agora aqui, ó, eu vou tentar já usar a operação inversa dos dois lados. Bom, tá vendo esse mais 2? Vou usar a operação inversa, se ele está somando, eu vou subtrair 2 dos dois lados. Então, eu já vou tirar 2 aqui, sabendo que esse 2 vai ser eliminado. Que é mais 2 com menos 2 vai dar 0. Então, eu tiro 2 lá do outro lado só. Ó. Desse aqui eu já cancelei esse mais 2 aqui, porque eu tirei 2 desse lado, tirei 2 do outro lado. Legal? Estou fazendo um pouco mais rápido essa. É o mesmo exercício, tá, pessoal? 16 menos 2 aqui dá 14. Vou juntar. Tá lá, 14. Bom, eu quero eliminar esse 3x daqui.
porque eu quero deixar x para um lado, número para o outro. O que eu vou fazer? Vou tirar 3x dos dois lados. Se eu tirar 3x desse lado, zerou. Se eu tirar 3x desse lado, vai dar 2x. Então, vou tirar 3x desse lado, zerou. Só sobrou 14. Tirando 3x do outro lado, dá 2x. Pronto, divide os dois lados por 2, dá 7. Solução igual a 7. Tá? Mesma coisa, né, pessoal? É a mesma coisa. Tá? Então, de um lado você pode fazer com mais calma. Se você já pegou o jeito, você pode adiantar algumas contas. Tanto faz, tá? Tanto faz aí, tá? Vai do seu jeito aí de fazer a equação. Tá legal, pessoal? Moçada, essa aula eu acho que assim, ó, é fundamental para a gente seguir daqui em diante, tá? Em cima do que a gente aprendeu hoje, a gente vai resolver inúmeros exercícios. Inúmeros. Tá? É em cima dessa aula que a gente vai andar na matemática. 8º ano é só isso aqui. 9º ano é só isso aqui. 1º ano do ensino médio é só isso daqui. 3º ano do ensino médio é só isso daqui que você vai ter que fazer. Você vai ter que aprender isso aqui, pessoal. Essa aula é a aula até que a gente fala que a gente tem que assistir com terno e gravata, né? E as mulheres de vestido longo, né? Salto alto. Né? Aula assim, fundamental para você seguir tranquilo na matemática. Aprenda bem isso aqui. Aprenda muito bem, tá? Lembra dessa igualdade, imagina como se fosse pratos de balança em equilíbrio. Tudo que você faz de um lado, você obrigatoriamente tem que fazer do outro, tá? Você vai ajustando. Sempre que você tem uma equação do primeiro grau, qual que é o seu objetivo? Deixar o x sozinho. Deixar o x sozinho. Como é que eu faço para deixar o x sozinho, professor? Vai ajustando. Vai tirando coisas de um lado, coisas do outro. Vai dividindo alguma coisa de um lado, alguma coisa do outro. Vai ajustando do jeito que você quiser. Tudo que você faz de um lado, você pode fazer do outro. Tem que fazer do outro, né? Fazendo isso, você vai conseguir em algum momento deixar esse x sozinho. A estratégia é sua. A estratégia é sua. É você que vai usar uma estratégia para deixar aquele x sozinho. Esse x a gente chama de incógnita. Né? Pode ser y também aí, tá, pessoal? Eu usei, normalmente vai aparecer o x, mas pode ser o y também. Né? O resultado aqui a gente chama de raiz da equação. E aquele s é a solução dessa equação. Beleza? Pessoal, agora o que você vai fazer? Você vai lá fazer as listas, né? Você vai fazer a lista de exercício, né? E vai tirar dúvida. Se você ficar com dúvida, me procura lá no chat, tá bom? Fica à disposição na plataforma, né? Tem a nossa aula lá, né? Pra gente corrigir na sexta-feira. E bora lá, pessoal, tá bom? Então, boa semana para vocês aí, bons estudos. Se dedique bastante a essa aula aí, tá? Se precisar, veja ela quantas vezes for necessário. Tá legal? Forte abraço, até mais. Tchau, pessoal. Até mais, tchau.